preciosidades, tudo bem com vocês? E para vocês que chegaram agora no meu canal, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Eu sou Célia Mello e eu espero que vocês se sintam agraciados pela paz do Senhor Jesus aqui no meu canal. Eu vou falar um pouco aqui sobre ouvir a voz de Deus e eu vou me basear aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 3 e o verso 20, que diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muitas pessoas, elas veem esse verso aqui e elas atribuem esse verso apenas àquelas pessoas que não têm conhecimento de Deus ainda, né? Elas acham que esse verso é limitado a isso, a algumas pessoas, gente. Mas a palavra de Deus, ela é fonte de água viva. Então, a palavra do Senhor, ela nos fala de várias maneiras. E um certo dia eu estava procurando um tema, porque eu estava trazendo algumas temáticas para ser abordadas no meu grupo de oração. E eu comecei a perguntar a Deus qual o tema que eu poderia estar trazendo para o grupo. E o Senhor pediu para me ler esse verso aqui de Apocalipse 3:20. E ele falou que queria que eu falasse sobre ouvir a voz dele. E o Senhor me falou o seguinte, que esse verso aqui, ele nos fala também que o Senhor, ele está todos os dias à porta. O Senhor está à nossa porta, batendo, querendo falar conosco, querendo ter intimidade conosco, querendo ter um diálogo, querendo ter um relacionamento mesmo de intimidade com seus filhos. Mas muitos dos seus filhos não param para ouvir a voz de Deus. E esse verso fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quando nós abrimos a porta para o Senhor entrar, quando nós damos legalidade para o Senhor falar conosco, o Senhor, ele começa a agir na nossa vida e começa a falar conosco. A oração é uma forma muito importante da gente buscar a Deus. E na oração nós temos um momento de ouvir Deus. Antes eu só orava e orava. E depois eu comecei a entender que eu precisava um pouco ficar em silêncio para me ouvir a voz de Deus e saber também o que Ele tem a me dizer. Então é muito importante na oração a gente também dar um tempo para ouvir a voz de Deus. Depois que você exaltar, que você orar, que você glorificar, que você falar das suas petições, que você contar da sua vida, que você tiver finalizado a sua oração, dê um tempo, uma pausa para uma meditação com Deus, para ouvir a voz de Deus. E eu comecei a fazer isso nas minhas orações. E isso foi muito forte, gente, porque eu comecei realmente a ouvir a voz de Deus. E hoje eu consigo ouvir a voz de Deus e entender o que Ele tem a me falar, entender as respostas que Ele tem para mim quando Ele quer falar. Porque não é sempre que o Senhor vai querer falar, mas o Senhor, como nosso Pai, Ele tem vontade de falar conosco, vontade de conversar conosco. Deus, ele é um Pai presente, é um Pai amoroso, Ele é um Pai que Ele quer ter atenção, né? O Senhor, Ele quer atenção, o Senhor, Ele quer carinho, o Senhor, Ele quer que a gente seja pessoas que tenham um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento assim, amoroso com Ele, um relacionamento entre pai e filho. Na verdade é esse, é um relacionamento entre pai e filho. E é interessante que o Senhor, Ele também puxa a nossa orelha. Quando começamos a ouvir a voz de Deus, nós começamos a ouvir coisas que às vezes a gente não gostaria de ouvir. Porque o Senhor, Ele também puxa a nossa orelha. Muitas vezes, quando eu estava tomando decisões erradas, o Senhor, Ele falou assim comigo: olha, eu sou o seu pai. Eu não sou o seu amigo, eu sou o seu pai. Eu estou aqui para lhe corrigir. Ele fala comigo dessa maneira: eu sou o seu pai. Eu estou aqui para lhe corrigir. Eu não sou o seu amigo. Quando Ele está vendo que eu estou tomando uma decisão precipitada, uma decisão que não é de acordo com a sua vontade. E aí eu começo a entender que Deus, Ele sim, Ele é um grande Pai amoroso. Isso não quer dizer que Deus não é o nosso amigo, mas quando Ele fala assim, é para nos colocar no nosso lugar. Igual quando a gente está corrigindo o nosso filho, a gente fala: olha, meu filho, eu não sou a sua colega de classe, eu sou sua mãe. A gente fala assim, né? Isso não quer dizer que a gente não é amiga do nosso filho. E o Senhor, Ele quis me passar isso e às vezes Ele me passa isso. Muitas vezes Deus fala assim pra mim: você acha que eu estou aqui apenas para falar coisas que você quer ouvir? Eu vou falar o que você precisa ouvir. E Ele realmente fala aquilo que nós precisamos ouvir. Gente, e isso não é um mérito de poucos, não.
Esse é um mérito que todos podemos ter. Basta a gente começar a buscar essa intimidade com Deus e Ele vai falar com você. O Senhor, Ele fala conosco de várias maneiras, como eu já falei também nos estudos lá no grupo de oração. Ele pode nos falar através da sua palavra, Ele pode nos falar através de oração, Ele pode nos falar através de um louvor, Ele pode nos falar através de uma profecia. Às vezes Deus usa uma pessoa para nos aconselhar algo bom. Então o Senhor, Ele pode fazer da forma que Ele quer. A gente não pode limitar Deus. Ele pode nos falar de várias maneiras, até mesmo através da natureza. E isso é muito importante. Algo que eu tenho descoberto no Senhor esses últimos tempos é que Deus é um Deus de alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Realmente, gente, o Senhor é um Deus de alegria. Às vezes Ele fala coisas que quebra o gelo. Você tá ali tenso, você tá ali com um problema e de repente o Senhor fala algo que alegra o seu coração, que traz aquele contentamento, você dá aquela risada, e Ele é esse Deus. Já aconteceu comigo, Deus está falando com Deus algo, e de repente Ele fala uma coisa muito engraçada. Aí eu falo, Senhor, eu não sabia que o Senhor era bem-humorado. E Ele fala assim, filho, eu sou bem-humorado, eu gosto de alegria. E o Senhor, Ele é alegre. E Ele quer trazer essa alegria para nossas vidas. Muitas vezes nós vemos Deus como um Deus carrasco, um Deus como se fosse um general, uma pessoa de mão de ferro, né, que está ali para castigar. E não é. Pelo contrário, Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus de piedade, um Deus de alegria, um Deus de conforto, Deus de contentamento. Ele é Deus presente na hora da angústia, assim como sua palavra fala. Então, se você quer ter intimidade com esse Deus, abra a porta, porque Ele está todos os dias batendo na porta. Às vezes você já tem 15 anos de evangélico, 20 anos de evangélico, como eu tinha também. Eu comecei a ouvir a voz de Deus depois dos 20 anos de evangelho. Foi quando eu comecei a parar para ouvir a voz de Deus e buscar por essa voz e buscar por esse entendimento. O Senhor fala comigo de uma forma muito íntima, para a glória do nome dEle. Isso eu atribuo à edificação do seu nome. A voz do Senhor, ela vem para me ajudar pessoas, para me estar intercedendo por vidas, para me estar trazendo um aconselhamento da parte de Deus. E isso não é mérito meu, é mérito do Senhor. E é uma responsabilidade grande, mas é algo maravilhoso que você também pode ter. Você também pode ouvir a voz de Deus. Você pode também usufruir dessa intimidade com Deus, desse momento de intimidade com Deus, de ouvir a voz dEle, de ter o prazer de saber o que Ele quer para a sua vida, dos direcionamentos que Ele tem para você. Pessoal, depois eu vou gravar mais vídeo falando sobre isso. Vou contar também algumas experiências com relação à voz de Deus. E eu tenho certeza que vai ser para a edificação do nome do Senhor. Pessoal, nós estamos com um ministério, estamos fazendo a obra do Senhor para a honra e glória do seu nome. Depois eu vou divulgar para vocês aqui o nosso trabalho. Quem quiser nos ajudar no trabalho missionário, eu vou colocar na descrição do vídeo as formas que vocês podem estar ajudando, tá certo? E quem sentir no coração de estar semeando no nosso ministério, terá a oportunidade. Então é só vocês abrir a descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abraço a todos e até o próximo vídeo. Maker of the stars, let me be